A palavra do Senhor diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra santa, suficiente, eficiente. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, porque nós cremos que é por meio dela que o Senhor nos confronta, que o Senhor nos consola, que o Senhor nos transforma. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento. Dá-nos atenção à exposição da Tua Santa Escritura. Não permita, ó Deus, que nada nos distraia, que a nossa atenção seja focada em entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, tem um trabalho para vocês. Vocês vão desenhar alguém que está preso. Ana, Estela, João, Tito. Vocês vão desenhar alguém preso. Imagina alguém na cadeia e vocês fazem esse desenho. Estela, ajuda a Johanna para fazer um desenho bem legal do que a mãe dela faz com os outros. Prende. Tá bom? Gênesis capítulo 40, meus irmãos, é o texto que nós veremos nesta noite, sobre o seguinte tema: sonhos jogados no poço, confiando em Deus nos momentos de dúvida. Sobre isso que esse texto nos fala, sobre isso que nós veremos. Sonhos jogados no poço, confiando em Deus nos momentos de dúvida. Antes disso, eu queria falar com vocês a respeito de um pastor batista americano, ficou muito conhecido, ele era o reverendo Martin Luther King Jr., que fez um belo discurso, entre vários dos quais ele fez, e este, especificamente, ficou muito conhecido. Um discurso em que ele usa o refrão, que se repete várias vezes, dizendo: I have a dream, eu tenho um sonho. E nesse discurso eu tirei uma parte para que nós pensemos a respeito, à luz do que veremos na Escritura, que diz assim, ele falou dessa forma no dia 28 de agosto de 63. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, eu tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia, até o estado do Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformada em um oásis de liberdade e de justiça. Tenho um sonho que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Tenho um sonho hoje. Essas foram as palavras de Martin Luther King, no dia 28 de agosto de 63. Reverendo Martin Luther King Jr. foi morto 5 anos depois disso, em 4 de abril de 1968. Acredito que este pastor batista não viu a concretização dessas palavras e deste sonho que ele manifesta em seu discurso, até porque nem nós mesmos podemos ver tamanha paz como a que ele desejava. As coisas ainda não estão da maneira como nós todos desejamos, como ele desejava. Está muito melhor do que na época, com toda certeza, mas ainda está longe de ser aquilo que se deseja. Eu estou trazendo essa ilustração para nós pensarmos que alguns dos nossos sonhos não serão realizados.
E às vezes a gente ensina para as crianças que Deus realiza sonhos, mas a verdade também é que Deus destrói sonhos. Muitos de vocês aqui têm aspirações ou tiveram aspirações que foram derrubadas ao longo das épocas. À medida em que o amadurecimento foi vindo, que as circunstâncias foram acontecendo, esses sonhos foram sendo arrefecidos e deixados cada vez mais numa prateleira antiga do nosso coração desejoso. Cada vez mais sonhos são deixados de lado, uma vez que outras prioridades assumam forma de necessidade na nossa vida e nós precisamos, então, correr em prol daquilo que realmente é necessário e fundamental. Muitos dos nossos sonhos não são concretizados, outras coisas tão boas quanto sonhos acontecem e nós sequer sonhávamos nelas. Isso é muito bom. Às vezes, coisas boas acontecem na nossa vida e a gente jamais pensou nessas coisas. Mas também é verdade que muitos dos nossos sonhos não são realizados e nem serão. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Rapidamente, o tempo me mostrou que essa não é a minha aptidão. Outras pessoas sonham com tantas outras coisas. Quando crianças, principalmente. Nós não devemos desmotivá-las e tirar delas essa capacidade tão bela que é de sonhar. Nós precisamos direcioná-las para evitar também certos sofrimentos. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos vendo sonhos jogados no poço. Quando lembramos da história de José, nós podemos entender que a razão de ele ter ido por aquele primeiro poço foram os sonhos. José, o preferido de seu pai, nitidamente, tem alguns sonhos que incomodam seus irmãos e incomodam, inclusive, seu próprio pai. Os irmãos, então, pensando de maneira muito ardilosa, veem José de longe e falam, lá vem o tal sonhador. Quando José chega, José então é despido, lançado num poço e dado como morto aos seus pais, enquanto é vendido, aliás, ao seu pai, enquanto é vendido como escravo para alguns mercadantes que passavam por ali. Depois disso, José chega até a casa de seu senhor, Potifar, ali trabalha muito bem, onde José colocava a mão, Deus colocava a bênção, assim que alguns dizem, e tudo que José fazia prosperava. Potifar se agradou de José. Vendo que o Senhor era com ele, o ergue e o coloca em um cargo alto de sua casa. Parece que agora sim, ao contrário daquele poema, e agora José, deu tudo certo. Não, não é isso. Aquela mulher ordinária, que não prestava, arma contra José, o tenta, ele firme, como crente no Senhor, resiste à tentação, mas falsamente é acusado de assédio e é lançado então na cadeia. Uma hora está embaixo no poço, outra hora está sendo mordomo da casa do chefe, e daí a pouco voltou de novo para o poço. E por não ter cedido à tentação e ser falsamente acusado, José é preso nessa masmorra ou calabouço. Quando José fala dessa prisão, inclusive, ele chama de poço, na língua hebraica. Ele literalmente usa o mesmo termo, porque era uma prisão desse tipo, algo bem subterrâneo, bem sem qualquer luz ou coisa dessa natureza, uma prisão terrível, como nós podemos imaginar ou ver em filmes. E aqui, em Gênesis 40, passadas essas coisas, como diz o versículo 1, nós vemos que José recebe companhia. Alguns homens chegam ali, 2 homens, 2 dos importantes. E José tem a função de servi-los na cadeia. Porque José, onde José colocava a mão, Deus abençoava, José agora era chefe da cadeia. José era um homem líder daquilo ali tudo. Onde ele chegava, ele era bem sucedido, graças à presença do Senhor. E por essa razão, agora ele tem que cuidar desses 2 presos, sendo então o gestor da hospedagem daqueles homens. E José está ali, diante do padeiro, e também do mordomo. O versículo 1 nos fala que esses homens ofenderam ao seu Senhor. Outras traduções da Bíblia literalmente dizem pecaram contra o Senhor. Temos que lembrar que a figura do faraó era algo semelhante a um deus para os egípcios. Era o Deus encarnado, a pessoa mais importante. Ali havia uma divindade. E estes homens então fizeram algo muito grave. Tão grave que eles nem foram mortos instantaneamente. Certamente houve algum processo administrativo para poder descobrir quem é que tinha feito, e o desfecho a gente sabe que um dos 2 era culpado, de fato, e então, por essa razão, esses homens são presos e estão ali no cárcere, sendo cuidados por José. Olha o que o versículo 2 diz, indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de 2 homens que estão muito próximos ao faraó.
Nós não estamos falando de um general de guerra, de um oficial militar, ou de alguém que prestava serviços ao faraó, mas de uma maneira distante. Estamos falando de quem mexia na comida do faraó. Não sabemos bem ao certo qual foi o crime, o pecado que eles cometeram contra o seu senhor, mas certamente era uma coisa muito séria. Os homens que poderiam então envenená-lo, se assim quisessem. Lembram-se de Neemias? Neemias também era um copeiro, alguém que tinha muito poder diante do rei. E a gente percebe naquelas conversas dele com o seu rei a importância e o fácil acesso que Neemias tinha ao rei. É basicamente a mesma coisa quando se fala do padeiro e do copeiro. E então estes homens são presos. O versículo 3 nos diz: mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. A partir do versículo 5, nós veremos a primeira lição que esse texto nos traz a respeito dos sonhos jogados no poço e como nós podemos confiar em Deus em momentos de dúvida. Esses versículos vão nos ensinar que nesses momentos de dúvida, de dificuldade, de aflição, nós devemos confiar que Deus cria as circunstâncias. Deus cria as circunstâncias. Veja o versículo 5, que diz assim: e ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste semblante? E eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me os sonhos. Quando nós estamos em momentos de dificuldade, momentos de aflição, aqui nós estamos falando de um jovem, aproximadamente 23 para 24 anos, lançado em um cárcere injustamente por ser fiel a Deus. Alguém que não sucumbiu à tentação de uma mulher que certamente era belíssima e tentou um jovem bonito, um jovem forte, com suas questões hormonais em dia. Este homem rejeitou e então foi preso para honrar o nome do Senhor e honrar o seu senhor terreno também. José estava nessa situação de prisão, de tristeza, de angústia, lançado nessa masmorra, como ele fala logo depois, dizendo que nada fez para lá estar. Nós temos um cenário perfeito para alguém que seja murmurador, blasfemador, praguejador, insatisfeito. Alguém que vive emburrado pelos cantos, fazendo bico. É ou não é verdade? Se nós olhássemos para esse cenário de José, nós vemos alguém que tem todas as razões para sair reclamando por aí. Igual o Jó, que nós lemos na liturgia. E uma das tentações, nós vamos falar de pelo menos duas tentações em circunstâncias difíceis. A primeira tentação, que muitos de nós temos, e eu uso o plural porque eu também tenho essa tentação, é a tentação de não se preocupar com os outros quando estamos nos momentos de dificuldade. E José age de maneira totalmente diferente. José demonstra preocupação com os outros, uma reação diferente do que muitos que estão em sofrimento fazem. Geralmente, nos momentos de angústia e sofrimento, as pessoas tendem a encher-se de autocomiseração e ignoram os sofrimentos alheios, pensando que se elas sofrem, os outros também deveriam sofrer. Isso é algo que acontece muito com a gente quando nós estamos sofrendo. Nós começamos a olhar a nossa régua e colocar perto dos outros e falar: nossa, mas eu faço tudo tão direitinho, né? Eu sou um menino bom, parece até que está escrevendo para o Papai Noel. Eu estou fazendo tudo certo. Por que será que eu estou passando por tantas coisas? Ou como aquele Salmo 73, se eu não me engano, quando o salmista olha para os ímpios e percebe que eles têm tudo, aquilo que eles precisam. Eles vivem bem, eles comem bem, eles têm dinheiro, eles têm satisfações, enquanto o justo passa por aflições. Mas se nós lermos o Salmo todo, rapidinho a gente percebe que ele para com essa ideia boba e reconhece que precioso mesmo é estar na presença de Deus, assim como José estava. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós reagimos com o sofrimento. Se você está passando por dificuldades na sua vida, não pense que isso seja um excludente de licitude,
uma liberdade para você sair pecando e fazendo aquilo que você quiser, reclamando, praguejando contra Deus, sendo alguém desagradável. Nosso dever como cristãos é apoiar os nossos irmãos em sofrimento. Mas é muito mais difícil apoiar aquele irmão que no sofrimento só reclama. O tempo todo está murmurando, fazendo queixas, passando os problemas. É chato ficar perto de pessoas assim. É muito ruim você ficar perto de alguém que reclama o tempo todo. Que está o tempo todo achando defeito em si ou em outras pessoas e apontando esses defeitos e falando e murmurando, enchendo os ouvidos. Não seja essa pessoa. Não haja dessa forma. Ao exemplo de José, nós percebemos que ele se preocupa com os outros. Percebam, o homem que estava ali lançado injustamente, depois de ser fiel a Deus em todos os momentos, está naquele cárcere que certamente não era nada confortável. Tem tempo e disposição para perceber que dois possíveis criminosos estavam tristes. Ele se preocupa com as pessoas, mesmo em meio ao sofrimento. Ele nota que aqueles dois homens não estavam bem e que alguma coisa lhes incomodava. E por essa razão ele chega e pergunta, versículo 6, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Certamente era uma afeição de ansiedade, uma afeição de preocupação. A gente sabe quando alguém está preocupado. A gente sabe quando alguém está com algum problema. É por isso que às vezes daqui eu já saio e vou falar com alguns de vocês. Porque se não for sono, o problema é feio. A gente sabe, e vocês também percebem, quando, à medida que convivem com as outras pessoas, quando essa pessoa não está bem. E José poderia simplesmente olhar e falar, não é problema meu. Eu preciso cuidar que tudo dê certo com ele, ter a refeição na hora certa, sei lá, banho de sol se tiver, enfim. Eu só preciso cuidar do meu serviço. Se eles estão sofrendo, eles merecem, eu não. José não age dessa forma. É uma reação totalmente diferente. Então essa é a primeira tentação que nós podemos ter. A tentação de não nos preocuparmos com os outros, de agir com autocomiseração, achando que nós, os alecrins dourados, não podemos nunca sofrer. Não podemos passar por dificuldades. Se você tem agido assim, esse é o momento de você se arrepender. É por isso que nós oramos por isso no início do culto, no momento de contrição. Nós precisamos reconhecer que às vezes nós somos invejosos. No momento de dificuldade, quando os nossos olhos param de funcionar tão bem, quando a nossa saúde não vai lá essas coisas, quando a situação financeira aperta. Imagine só, pessoas estão trabalhando 12, 14 horas por dia, duramente, enfrentando patrões difíceis, colegas de trabalhos complicados, para poder levar para casa R$1.500, R$2.000, enquanto tem alguém que chega na internet, faz uma dancinha e ganha R$1 milhão. Todos vocês já pensaram em fazer essas dancinhas para a internet, será? Não, porque as pessoas percebem que aquilo que é fácil é o que dá dinheiro, enquanto a pessoa está trabalhando arduamente, não consegue nada, sequer sobra para pagar a conta, e quando sobra acaba o gás. Irmãos queridos, nós não podemos viver olhando as outras pessoas no sentido de nos comparar a elas, porque o nosso tesouro, aquilo que nos foi prometido, não está nesta terra. O Senhor nos ensinou a juntar e a guardar tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, onde o Senhor nos prometeu uma herança incorruptível, e é com isso que nós devemos nos preocupar. Mudando o que deve ser mudado, considerando a época, José tinha esse entendimento em alguma forma. E uma outra forma como José demonstra, José não cai nas tentações do sofrimento, é José demonstrando fé no Senhor. Nos momentos de dificuldade, às vezes parece que nós temos a oportunidade de não mostrar a nossa fé. José faz exatamente o contrário. Porque vejam o que diz no versículo 7 e 8. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José demonstra sua fé no Senhor. Nos momentos de dificuldade, geralmente questionamos a nossa fé no Senhor. Senhor, será que eu sou mesmo eleito? Por que eu estou passando por essas dificuldades? A Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Porque cantaram que eu ia ter vitória com sabor de mel?
Porque falaram que eu iria conseguir todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Todos os textos interpretados de maneira errada, evidentemente. Mas as pessoas se munem dessas coisas para poder questionar a Deus. Chegam diante do Senhor e falam, por quê? Esse momento de ler Jó 41, quando há aquela resposta, onde é que você estava? Miserável pecador, quando eu fazia todas as coisas. E José demonstra fé no Senhor, porque ele mostra assim, que todas as coisas, todas essas circunstâncias, ele sabe que tudo isso está diante do Senhor. E ele fala da seguinte forma, contai-me o sonho. Porventura não pertence a Deus as interpretações? Essa é a pergunta que ele faz. Irmãos queridos, por que José estava preso inicialmente? Por causa de sonho. O primeiro poço foi em razão de sonho. Ele sai de lá. A mulher então o tenta, ele não cai, ela o acusa falsamente e ele vai para a cadeia de novo. Então, em resumo, se José nunca tivesse usado aqueles sonhos lá da maneira como usou, ele não estaria nessa situação agora. E ele está na cadeia, sofrendo, certamente vivendo em condições bem ruins, e alguém chega lá preso por causa de sonho. A última coisa que talvez José ia querer saber era de sonho. Capaz que José nem dormisse para não sonhar, se nós pensássemos assim. Mas José age de uma maneira totalmente diferente. Ele não tem repulsa. Ele não pensa e fala, bem feito, eu também estou nessa. É muito ruim quando algumas pessoas supostamente se preocupam conosco. Até nos querem bem, mas não nos querem melhor do que elas. Explico melhor. Tem gente que fala assim, eu sofri, você também vai aguentar. Na maternidade isso acontece muito. Tem gente que parece que tem satisfação de ver a mãe sofrendo, passando dificuldade. Não, quando você tiver um filho, você não vai querer ter outro. Não, para com essa bobagem, filho dá trabalho demais. Queremos vários. Ou quando no seu meio profissional, as pessoas que vão exercer aquilo, você vai exercer aquilo que outra pessoa já passou. Não mexe com isso não, essa área é muito ruim, nossa, mas você vai sofrer, viu? E é bom sofrer, eu sofri também, por que você não pode? Comentários tão desagradáveis que nós ouvimos por aí. Eu ouvi muito disso. Se eu sofri, você tem que sofrer também. Infelizmente, nós estamos cercados desses comentários. Mas não podemos ser quem os profere. Isso não pode sair da nossa boca. Nosso dever é se preocupar com os outros, mostrando fé no Senhor. E aqui, José não age com indiferença, simplesmente deixa aqueles homens ali com seus sonhos e com seu coração turbado. Muito pelo contrário, José resolve então responder qual é o problema deles e fala assim, ao Senhor pertence a interpretação. Olha o testemunho que José dá. Ele quer dizer o seguinte, o coração de vocês está turbado porque vocês são incapazes de interpretar. E é o Senhor quem deve interpretá-lo. Lembre-se de uma coisa, no Egito, nessa época aqui, haviam muitos magos, muitos mágicos, vamos dizer assim, pessoas que eram capazes de interpretar tantas coisas e dar significados a outras. Os reis, o faraó tinha aqueles que eram responsáveis, inclusive José aparece em cena quando os magos do rei não são capazes de responder a um determinado sonho. Mas vejam que esses dois homens que certamente tinham acesso àqueles que poderiam supostamente interpretar, não têm acesso mais. E agora eles falam, não há quem possa. E José responde, sim. Ainda que os seus intérpretes estejam lá em cima, o meu Deus está aqui comigo. Fala para o pai, conta para mim o sonho. Esse testemunho é maravilhoso. É o testemunho de quem entende que o Senhor está presente em todas as circunstâncias, porque é o Senhor em quem cria as circunstâncias. E José, naquele momento, ele entende por que ele está ali, naquele momento, fazendo aquilo que ele faz para aquelas pessoas e responde a respeito desses sonhos. Porventura não pertencem a Deus as interpretações, contai-me o sonho. E assim nós vemos, queridos irmãos, de uma maneira micro, de uma maneira bem com zoom, bem aplicado, que Deus está envolvido nas circunstâncias. Agora, do versículo 9 ao versículo 15, a outra lição que nós veremos é que nós devemos confiar que Deus age nas circunstâncias. Deus não somente cria as circunstâncias, mas Deus também age nas circunstâncias. Versículo 9 diz assim, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, ele disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão,
Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso, e faça comigo, para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Meus irmãos, aqui o José recebe o primeiro sonho, sonho do copeiro-chefe, que passa para José seu sonho, e José lhe traz o significado, dizendo que aquele homem seria reintegrado. Percebam, portanto, que a razão daquele copeiro ser preso está intimamente ligada com a razão do porquê José será libertado. Não prontamente. A gente vai ver na frente que o homem nem se lembrou de José. Mas o fato deste homem ter sido preso injustamente, estando ali diante de José, tem aquele sonho, José tem a possibilidade de interpretá-lo, é a razão do porquê José sai dessa situação, torna-se depois governador, resolve o problema de fome, de água também no Egito, resolve várias situações, traz os seus irmãos para aquela região, eles ficam por lá, depois o povo de Deus é libertado e acontece todas as coisas. O que eu quero dizer com tudo isso? De uma maneira bem rápida. Que nós podemos confiar que Deus age nas circunstâncias que Ele mesmo criou. Então, se antes nós tínhamos uma visão micro, com um zoom, vendo tudo isso, agora nós percebemos quão grande é o plano do Senhor, a ponto deste homem estar ali naquele lugar na hora exata. No momento certo, na hora certa, no lugar certo. Pronto para José, então, ser o intérprete de seus sonhos. Nada do que acontece é por acaso, queridos irmãos. Nós não podemos pensar que estamos entregues à sorte do destino. Estamos entregues ao curso deste mundo que corre desordenadamente. Nós temos que ter em mente que todas as coisas da nossa vida têm um propósito estabelecido no plano do nosso Deus. Tem alguém que cantou que o acaso vai ajudar enquanto estiver distraído? Alguma coisa assim? Não, meus irmãos, o acaso não irá nos proteger, não irá nos alcançar, muito menos guiar o nosso caminho. O que cuida de nós, cuida do nosso caminho, da nossa vida, da forma como nós vivemos, é o Senhor Todo-Poderoso que criou e que age em todas as circunstâncias. Então tenha certeza de uma coisa, independente da circunstância que você esteja vivendo, quão difícil seja ela, está debaixo do controle do poderoso Senhor. Esse é o seu descanso. Essa é a sua certeza e confiança. Não há nada que fuja do controle do nosso Deus, porque Ele cria as circunstâncias e Ele age nas circunstâncias. Por mais doloroso que seja. Igual o metiolate antigamente. Às vezes dói, mas vai tratar o machucado. Vai tratar o problema. E quando estiver sarado, nós vamos entender o porquê. E a verdade é que às vezes nós também não vamos entender o porquê. Mas nós não precisamos entender. O que nós precisamos saber é que o Senhor age nas circunstâncias de modo que este copeiro estava lá no lugar certo, perto da pessoa certa, e contou o seu sonho. José interpretou. E no final, José diz assim, porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque eu de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Devemos confiar que Deus age nas circunstâncias e pode nos tirar da masmorra que nós estamos vivendo, seja ela qual for. Isso pode acontecer imediatamente. Isso pode acontecer em 2 anos, que é o prazo que acontece com José. Isso pode não acontecer. E ele continua sendo o Senhor. Neste púlpito, ninguém vai prometer para você que todas as coisas te irão bem nesta vida. Mas a palavra de Deus nos promete que a vitória já nos foi conquistada por intermédio de Cristo Jesus. Temos um tesouro bem guardado na eternidade. Nisso é que nós confiamos. Temos essa certeza de que um dia nós de fato viveremos em plena liberdade e alegria diante do nosso Senhor.
Por isso, o Senhor pode aliviar o nosso fardo aqui, pode nos colocar em condições melhores, melhorar a nossa vida para que vivamos com mais tranquilidade, mas ainda que Ele não faça essas coisas, nossa confiança deve ser semelhante à de José, que dá testemunho do Senhor em meio às dificuldades. Agora, a partir do versículo 16, nós vamos para a última lição, quando os nossos sonhos são jogados no poço e temos que confiar em Deus. Devemos confiar que Deus age, devemos confiar no tempo de Deus a despeito das circunstâncias. Versículo 16 até o 23 dizem assim: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, olha só, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. E as aves comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, o qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Talvez você se pergunte por que José previu e interpretou o sonho dizendo que ele teria a sua cabeça arrancada, e no final é dito que ele foi enforcado. Só para explicar isso, é uma forma poética que José utilizou, comparando com o outro sonho, para trazer uma figura. E a figura é: esse homem estava com problema, ele estava enrolado, e ele foi enforcado. É isso que é importante nessa interpretação, e é isso que nós devemos nos preocupar. Mas entendendo aqui o que acontece, esse homem vê a interpretação, vê que é boa. A consciência nem o acusa. Simplesmente se preocupa em correr lá para José e falar: conta o meu também. Eu também quero saber. Quem não quer? E aí José responde com muita tranquilidade e fala assim: olha, em 3 dias o faraó vai arrancar sua cabeça e vai te pendurar no madeiro e as aves vão comer sua carne. Literalmente, esse pendurar no madeiro era por meio de uma estaca que o atravessava, empalamento. Uma forma bem comum dos egípcios matar os seus inimigos e que foi copiada pelos romanos também. Então essa é a interpretação do sonho do padeiro-chefe. Mas percebam que no 3º dia, no aniversário de Faraó, ele faz um banquete, reintegra o copeiro, condena o padeiro. E olha só que interessante, versículo 22 diz assim, 23 diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Você já teve alguma decepção em relação à ingratidão de alguém? A pessoa que você estende a mão e ela gentilmente te dá uma rasteira? Ou alguém que você ajuda muito e depois essa pessoa simplesmente some e não está nem aí, não fala mais nada, rompe relacionamentos? Isso é muito ruim, não é verdade? Muito chato quando alguém age com ingratidão depois de nós termos ajudado tanto. Isso porque o nosso coração naturalmente espera reciprocidade. E nesse caso de José, ainda mais, porque José pediu. Não foi algo que ele estava esperando, mas algo que ele solicitou, falou: lembra de mim. E quando o texto diz que ele não se lembrou de José, esse se lembrar não é que ele esqueceu. Ele não ia esquecer. E você acha mesmo que ele esqueceu desse sonho que ele teve e da interpretação tão exata, com as datas tão exatas? Evidentemente que esse não se lembrou é no sentido de ignorou. Ele não quis se envolver com aquilo. Não vamos ficar perdendo tempo com o caráter do copeiro-chefe, mas o que nós percebemos é que José foi esquecido no poço, mais uma vez. Deixado lá para sofrer. Os sonhos foram a razão do primeiro poço. Agora os sonhos são a razão do segundo poço. Os 2 homens estavam presos por suas supostas ofensas contra o seu senhor, enquanto José estava preso por ser fiel ao seu senhor. Seus 2 senhores, o terreno e o celestial. E agora José está esquecido lá. Não há quem se lembre dele. Versículo 1 do capítulo 41 diz que passados 2 anos completos, esse é o momento em que José vai aparecer de novo. 2 anos esquecido. Sabe quando você tem a expectativa de uma notícia boa?
Você faz uma entrevista de emprego e acha que aquilo ali foi muito bom, tá tudo certo. E aí você chega em casa, você fez a entrevista às 16, chega em casa e tá lá esperando. Quem sabe me ligam até às 18, né? Que é o horário comercial ainda. 18h10, nada, 18h30, nada e acabou. Aí você pensa no dia seguinte, não, resolveram deixar para amanhã. Vamos lá, eles têm de 8 às 18. Aí você deixa o celular assim e fica esperando ligar. Tá lá esperando. E não acontece. Deixaram para resolver esse final de semana e tudo mais. Chega sexta-feira, sábado e domingo e nada. E aí depois você passa por lá e vê outra pessoa trabalhando na posição que você estava galgando. Chato quando uma coisa dessa acontece, né? Muito específico. Já aconteceu comigo assim. Outros momentos, então, em que nós estamos aguardando uma boa notícia do diagnóstico de alguém. E a notícia que vem não são boas. Telefone do hospital, liga pra gente. Quando nós temos que acudir alguém que está numa situação muito ruim e as expectativas são poucas sobre aquela pessoa. É tão ruim quando os nossos sonhos são frustrados. Certamente José nutriu algum tipo de esperança, algum tipo de desejo, acreditando então que era o momento que ele sairia daquele poço de vez. Além de tudo isso, nós ainda estamos falando de um jovem de 23 anos, que consigo, em sua própria natureza, já é acelerado e desejoso por algo rápido. Mas não acontece. Certamente, dia após dia, José foi percebendo que não seria o momento em que ele sairia do poço. Só 2 anos depois vem. Já aconteceu com você de receber uma bênção de Deus depois de tanto tempo que você nem se lembra que estava pedindo? Existe um grave defeito que nós temos na nossa vida. Não agradecer hoje por bênçãos que temos hoje e que nós passamos tanto tempo orando. Temos muito motivo de gratidão na nossa vida e às vezes não oramos como na mesma intensidade que nós orávamos pedindo. José passou esse tempo aqui que certamente sua esperança foi se arrefecendo, porque aquele homem não se lembrou de José intencionalmente e não quis fazer absolutamente nada. Queridos irmãos, eu gostaria de partir para a conclusão dizendo uma coisa. Ainda que todo mundo esqueça de você, que não se lembre de você no sentido de retribuir aquilo que você fez, ou de ser bondoso contigo, ou que você não receba as notícias que você gostaria. Tenha plena certeza de uma coisa. O Senhor não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece de nós. E nisso nós podemos descansar e nos tranquilizar. Na certeza de que Deus está conosco, cuidando de cada um de nós. E que em momento nenhum as nossas lutas e dificuldades passam despercebidas diante de seus olhos. O Senhor vê tudo aquilo que nós estamos passando. E Ele sabe todas essas coisas. E no momento adequado, Ele nos livrará delas. Ou, ainda que não nos livre, nos dá a certeza de que um dia nós poderemos descansar e teremos os nossos olhos, todas as lágrimas enxutas pelo próprio Senhor. E essa é a maior promessa que nós temos. José passou esse tempo no poço, no cárcere, justamente por ser fiel ao Senhor. E ele recebeu a recompensa disso. Não é uma promessa aquilo que nós temos aqui. Esse texto não está trazendo para nós uma doutrina dizendo que vai acontecer exatamente conosco nos nossos momentos de dificuldade. Mas uma coisa é bem certa. Ainda que o copeiro-chefe tenha se esquecido de José, o Senhor em momento nenhum o desamparou. Em momento nenhum se esqueceu de José. Ele era com José e por isso todas as coisas prosperavam. Você está se sentindo no poço, no fundo do poço, com dificuldades, momentos difíceis? Lembre-se de uma coisa, o Senhor está lá com você. Você não está sozinho. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tenha plena certeza e convicção, Deus está contigo. Mas se você não crê, você não tem uma vida com Deus, genuinamente com Deus, aí você está sozinho mesmo. Seus problemas só vão piorar naquele último e terrível dia. Para aqueles que creem, último, glorioso, maravilhoso dia. O dia em que todos nós seremos tirados desse poço que nós vivemos aqui e viveremos numa cidade de ouro. Nova Jerusalém. Aquela cidade maravilhosa. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a confiar no Senhor, mesmo nos momentos de dúvida, quando os nossos sonhos são jogados no poço, nos lembrando de que o Senhor cria as circunstâncias, que o Senhor age nas circunstâncias que Ele mesmo criou e que nós temos que confiar no tempo de Deus, independente da circunstância. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.